Imagine você ser forçado a crescer rápido demais, ter o fardo da liderança imposto a você, o peso da responsabilidade por seus companheiros de equipe, sua família e tendo em posse a arma mais poderosa da galáxia em um lugar totalmente desconhecido, bem longe de casa. Esse é um conto atemporal, uma história contada através da lente de seres antropomórficos de felinos refugiados, que se tornaram os super-heróis da época. Sejam muito bem-vindos ao canal Linha Temporal. Vamos abordar a história dos Thundercats, personagens que marcaram toda uma geração até os dias de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Vamos lá! Thundercats começou com uma série animada de 130 episódios, originalmente exibida de 1985 a 1989, apoiada por uma linha de brinquedos da LJN e uma série de quadrinhos da Marvel e muitos outros produtos licenciados. Essa é uma aventura de um pequeno grupo de humanoides felinos, conhecidos como Lion, Tigra, Cheetara, Pantro, Willy Kit, Willy Cat e Snarf. Eles são refugiados fugindo da destruição do seu planeta natal, Thundera. Lion é o líder dos Thundercats, apesar de parecer um tanto inexperiente para isso. Pantro é um excelente mecânico e mestre das artes marciais, que usa seu nunchaku no combate aos vilões. Tigra, o calmo cientista e arquiteto do grupo, que possui um chicote boleadeira, com o poder de torná-lo invisível. Cheetara, capaz de desenvolver uma velocidade fora do normal, enquanto corre e usa seu bastão acrobático para se defender. Além disso, a guerreira possui um sexto sentido, um poder psíquico, capaz de prever acontecimentos, ter visões explicativas e uma ligação mental com outras energias psíquicas. Willy Kit e Willy Cat são as crianças do grupo, dois irmãos que possuem bombas de gás para qualquer eventualidade e pranchas voadoras como transporte, e o pequeno Snarf, protetor de Lion e responsável pelo lado mais cômico da série. Os Thundercats são uma equipe de família, em certo sentido. Eles são o que restou numa hierarquia governante do planeta Thundera. Procurando um novo lar nas estrelas, eles são atacados ao longo do caminho por um grupo maligno de seres chamados mutantes do planeta Plundar. Com sua nave danificada, os Thundercats tomam medidas necessárias para salvar a si mesmos e o futuro da sua espécie. Enquanto Lion e os outros felinos dormem em câmaras projetadas para mantê-los em suspensão durante a longa viagem através da galáxia, Jaga permanece acordado para pilotar a nave, sacrificando sua própria vida no processo. Ao chegar no terceiro planeta de um sistema solar, os Thundercats devem se orientar não apenas em sua nova casa, mas com a revelação de que Lion, um dos membros mais jovens e o herdeiro do trono dos Thundercats, envelheceu prematuramente 10 anos devido à sua câmara de suspensão danificada, ficando com a mente de um menino de 13 anos num corpo de um homem de 23 anos. Instalados no planeta e com a ajuda dos nativos amigáveis do Terceiro Mundo, constrói a Toca dos Gatos, sua nova casa e sede. Além dos poderes e armamentos, os felinos ainda possuem conselhos sempre valorosos de Jaga, o mentor e guerreiro mestre de todos os Thundercats. Ainda em Thundera, Jaga era o líder e fundador da linhagem e da filosofia dos Thundercats, que seriam guerreiros com super habilidades que iriam defender a paz e a justiça e manter vivo o sagrado código de Thundera: justiça, verdade, honra e lealdade. Com a chegada dos Thundercats, em posse de uma das armas mais poderosas do universo, a espada justiceira não passa desapercebida. O feiticeiro demoníaco mumificado deste universo, chamado Mon-Ra, toma conhecimento do olho de Thundera. Mon-Ra recruta os mutantes, que também chegaram ao Terceiro Mundo, para ajudá-la a adquirir esta poderosa arma e destruir os Thundercats, para que possa continuar exercendo seu controle maligno sobre o planeta. Thundercats foi criado por Taz Wolfe, Leonard Starr e Mike Jamaica. Foi produzido pela Hank Bass Entertainment e Laser Concepts. A Hank Bass foi uma empresa australiana de produção de stop motion, conhecida por seus especiais de Natal em stop motion, como Rodolph, a rena do nariz vermelho. Já a Laser Concepts é uma empresa fundada por Stan Winston, criador dos G.I. Joe nos anos 60. Ted Wolfe cresceu em um orfanato. Concluiu seu ensino médio, casou-se aos 19 anos e serviu a Segunda Guerra Mundial, onde perdeu parte de sua perna na Batalha de Bugler. Depois da Segunda Guerra, ele aprendeu engenharia mecânica e se tornou inventor, trabalhando para Westinghouse, antes de aplicar conhecimento mecânico aos brinquedos. Em 1981, ele esboçou um conceito, apresentando personagens híbridos, super felinos humanoides. Ele mostrou os esboços para Arthur Rankin e Julie Bass, que trouxeram o Stan Winston da Laser Concepts para desenvolver a ideia visualmente. Eles entraram em contato com Leonard Starr,
escritor e artista de tiras de jornal há muito tempo, bem como de quadrinhos da Marvel e da DC, para servir como escritor principal. Juntos, eles estabeleceram uma base para o mundo e para a mitologia da série Thundercats. Mike Jermichael, da Illusory Concepts, desenvolveu o visual de cada um dos personagens, incluindo suas armas, veículos, locais e o icônico logotipo dos Thundercats. Bernard Hofer compôs a música, incluindo a famosa música tema, enquanto Julie Bass escreveu a letra. Por não ter nenhum grande canal de TV por trás, o desenho começou a ser exibido nos canais locais dos Estados Unidos e, em pouco tempo, se tornou líder de audiência. Um dos destaques era a animação ágil e os roteiros caprichados, que agradavam a todos, incluindo o público jovem, adulto e fãs de HQ. Sua primeira temporada foi ao ar em 1985, com 65 episódios, seguida pelo filme intitulado Thundercats Ho!, em 1986. A segunda temporada foi de 1987 a 1988, a terceira de 1988 a 1989 e a quarta e última temporada do desenho foi em 1989 a 1990, seguido por um formato de 20 episódios cada uma. A série se utiliza de uma gama de histórias que são uma mistura de ficção científica e fantasia, com a tradicional luta do bem contra o mal como pano de fundo, apresentando cada vez mais aliados e vilões no mundo dos Thundercats. A tecnologia futurista é um tema central para a série, assim como a magia e a mitologia, mas mesmo no meio da ação, a série enfatiza a importância dos valores morais para resolver os problemas. Um diferencial era a trilha sonora, cuidadosamente elaborada para cada um dos personagens e situação. A entrada épica do Thunder Tank era um exemplo dos momentos mais esperados pelos espectadores. Na época, Thundercats fez muito sucesso no Brasil. Exibido em 1986, mostrou somente os 100 primeiros episódios dos 130 produzidos. Inicialmente, o seriado era apresentado apenas aos domingos, no horário entre as 10 e 11 horas da manhã. Thundercats Ho! Foi um filme lançado em VHS no ano de 1986, para servir como base de introdução à segunda temporada da série. Mais tarde, o longa foi editado em 5 episódios que também foram exibidos na série de TV. O longa introduziu 3 novos personagens, que também sobreviveram à destruição do planeta Thundera. O filme conta com um elenco fantástico de heróis e vilões, incorporados à história para torná-la uma aventura sensacional, que atinge seu ápice com o extermínio de Amun-Ra. Uma curiosidade é que o Thundercats ocorre em um planeta chamado Terceiro Mundo. Para qualquer um, seria apenas o terceiro planeta de um sistema solar qualquer na imensidão do espaço, mas não. A Era dos Homens na Terra ficou conhecida como Primeiro Mundo, e o desenho vai explicando ao passar dos episódios que o termo terceiro é questão de tempo e não de espaço. Essa é a Terra em sua terceira era, quando os humanos não são mais espécies dominantes, e de fato, muitos dos habitantes do planeta são colonos e refugiados de alienígenas do espaço. Este fato é esclarecido especialmente no episódio Excalibur, quando Merlin faz uma aparição e revela as histórias do Rei Arthur, que ocorreram no mesmo planeta que os Thundercats agora vivem. No início dos anos 1980, a LJN foi contratada para produzir os brinquedos baseados na série de desenhos animados dos Thundercats. A LJN fabricou e lançou os brinquedos em 3 ondas separadas. Cada nova onda introduziu novos brinquedos, bem como os lançados na onda anterior. Quase todas as embalagens de brinquedos incluíam um mini catálogo, apresentando todos os brinquedos dos Thundercats produzidos naquela onda. Um dos aspectos mais notáveis e inovadores dos brinquedos criados pela LJN na época foi o dispositivo de ação Battle-Matic. Esse recurso fazia com que cada brinquedo executasse uma determinada ação, quando uma alavanca nele era pressionada, aumentando muito a sua popularidade entre as crianças. Dentre as máquinas de batalhas criadas pela LJN, existia o icônico Thunder Tank. No desenho, o Thunder Tank era um veículo usado pelos Thundercats, sendo um dos brinquedos mais populares. Ele apresentava um botão na parte traseira, que quando pressionado, abria o Thunder Tank em modo de ataque. Em modo de ataque, as mandíbulas do veículo se abrem e as garras se levantam para revelar armas escondidas. Na parte de trás do Thunder Tank havia um canhão giratório.
Na época, aqui no Brasil, os brinquedos foram produzidos pela Glaslit. Em 2022, a Super Seven, empresa que hoje detém os direitos de fabricação, relançou o Thunder Tank com toda a sua imponência. Em 1987, foi lançado o game Thundercats: The Last Eye of Thundera, pela editora de jogos eletrônicos Elite Systems. Você poderia assumir o controle de Lion e uma aventura de rolagem lateral para recuperar o olho de Thundera das garras do malvado Mun-Ra. O jogo foi lançado para os computadores domésticos, incluindo Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64 e ZX Spectrum. Uma versão do Nintendo foi anunciada na época, mas nunca foi lançada. Thundercats também ganhou sua própria série em quadrinhos, que começou a ser publicado nos Estados Unidos pela Marvel em 1985. A revista teve 24 edições e durou até 1988 por lá. Em 1987, a divisão britânica da editora passaria a republicar semanalmente as tais histórias. E após o final das histórias americanas, passou a produzir o seu próprio material, que teria mais ou menos 105 edições adicionais. Após mais de uma década, a Wildstorm, que se trata de um selo editorial pertencente à DC Comics, passaria a publicar as histórias inéditas dos personagens, através de 5 minisséries que foram publicadas entre 2002 e 2003. Em 2002, a DC Comics anunciou que produziria uma história inédita, dando continuidade ao enredo da série animada. No decorrer de 2 anos seguintes, a editora acabou publicando mais 4 minisséries, incluindo um crossover com a série Battle of the Planets. Mas por que especificamente Thundercats e Equipe de Force? E por que não um crossover com Silverhawks? Essa é uma questão que podemos deixar para um outro vídeo. Os quadrinhos também foram responsáveis por fazer alguns crossovers bem interessantes, que vão de Superman até os personagens de He-Man e os Mestres do Universo. Em 2016, os personagens de Thundercats e He-Man se encontraram em uma história única. O roteiro foi escrito por Rod David e Lyle Goldfine, com o desenho de Fred Williams. A minissérie teve 6 edições e foi lançada mensalmente em uma parceria com a Mattel. Em 2011, um reboot da série clássica foi produzida pela Warner Bros. Animation, com a animação sendo feita pelo estúdio japonês Studio Fort Great Sea. Esta versão estreou no Cartoon Network em julho do mesmo ano nos Estados Unidos e no Brasil em 2012. Eram para ser 2 temporadas, cada uma com 52 episódios, mas foi cancelada apenas com uma temporada de 26 episódios. Os produtores modernizaram a estética e a história, onde Jaga deixava de ser um espírito para se tornar um personagem com a participação mais recorrente na trama, até novidades como a rivalidade entre Tigra e Lion. Mas o porém foram as vendas dos brinquedos. Apesar da boa audiência, o licenciamento da série animada fracassou em converter os fãs em clientes. Thundercats voltou novamente em 2020, com Thundercats Roar. Produzido pela Warner Bros. Animation, Thundercats Roar é uma série muito mais leve, infantil e humorística do que seus predecessores, durando apenas uma temporada, que foi até dezembro do mesmo ano, com 52 episódios. Como era de se esperar, esta versão de Thundercats recebeu uma enxurrada de avaliações negativas, tanto por parte dos fãs mais hardcore, que em sua grande maioria se sentiram ofendidos com tanta idiotice. A maior crítica veio pelo fato dessa versão não ter somente a pretensão de ser uma paródia, mas sim um reboot. Ou seja, a ideia era apagar tudo que foi visto na série clássica e se assumir como uma nova história. A série animada original de Thundercats foi lançada em DVD várias vezes pela Warner Home Video, em 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 e 2012, e depois novamente no ano de 2019. Hoje você pode encontrar nos serviços de streaming, como YouTube, HBO Max, Google Play, iTunes ou Amazon Prime. Em 2011, a Warner Bros. Anunciou que está desenvolvendo um longa-metragem animado em CGI, voltado às raízes da franquia. Quem vai comandar o projeto é o diretor de Godzilla vs Kong, Adam Wingard, e terá como roteirista Simon Barrett. Em entrevista ao Deadline em 2011, o diretor explicou que não pretende fazer uma versão em live action para não correr o risco do filme ficar parecido com uma adaptação de Cats, o filme inspirado no musical da Broadway, que rendeu muitas críticas negativas e uma baixa bilheteria. A ideia de Adam é mesclar a animação com o CGI. Em 2021, segundo Simon Barrett, roteirista dessa adaptação, informou que os fãs não estão preparados para o que está por vir, declarou em entrevista ao site Comic Book. Até o momento deste vídeo, o filme ainda não tem previsão de estreia. E qual será o futuro dos Thundercats? Para onde eles vão a partir daqui? Cabe a eles decidir.
mas continua sendo uma das marcas mais populares nascidas nos anos 80, que se recusa a desaparecer e ao mesmo tempo se recusa a atingir todo o seu potencial. A marca Thundercats não foi somente um desenho animado, ele foi um símbolo emblemático que está presente até os dias de hoje. Muito obrigado por assistir, por favor, clique em curtir e para receber mais conteúdos como este, se inscreva se ainda não for inscrito e muito obrigado aos que já são.